Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus possa verdadeiramente estar em nossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, eu já gravei vários vídeos nesse canal. Já comentei sobre variados assuntos, já preguei a palavra, orei, já mostrei indignação com vários temas e geralmente tudo ligado a a igreja, muitas coisas ligadas à igreja do qual eu fiz parte desde o meu nascimento até esse ano que passou, mas a preocupação principal de toda a mensagem que eu preguei, e se os irmãos e as irmãs forem ver pelo canal, toda a mensagem que tem alguma referência bíblica, ali existe uma mensagem do Evangelho. Porque eu fui levantado no, no, da forma como nós estamos acostumados a falar, né? Foi levantado. Mas podemos falar assim também, você foi escolhido, né? Então eu fui escolhido para pregar o Evangelho de Cristo e não ficar pregando adivinhações e vãs promessas, né? Que de nada tem serventia para a nossa salvação. O que nos salva, o que nos aproxima de Deus, o que nos aproxima, nos faz conhecer a vontade de Deus, é o Evangelho de Cristo. E hoje, nesse vídeo que eu vou gravar, meus irmãos, eu creio que até então é o vídeo mais importante que eu já gravei. Esse vídeo que vai tratar do tema ligado ao Evangelho, mas da seguinte forma: aquele que realmente conheceu o Evangelho e se tornou um legítimo cristão. O que é um cristão? Então, irmãos, a princípio, eu poderia dizer: você pensa que é cristão, mas pode estar sendo enganado. Às vezes você foi enganado por um grupo de pessoas que te ensinou que ser cristão é algo completamente diferente do que verdadeiramente é ser um cristão. E hoje nós vamos tratar desse vídeo. Esse vídeo é muito importante. O tema é de extrema importância para a nossa vida dentro da verdade da vontade de Deus. Então ouça com muita atenção. Você se afirma cristão, mas será que conhece qual o fundamento da religião cristã? Ou melhor dizendo, quais os fundamentos que determinam se um indivíduo é realmente um cristão? Nós vamos falar agora um pouquinho, irmãos, do homem que foi o primeiro a registrar em cartas, e hoje elas fazem parte dos livros que compõem o Evangelho, o Novo Testamento. Né? E é no Novo Testamento que é a fonte de todo cristão para entender o que é ser um cristão, o que é se converter a Cristo, para não comer na mão de homens que, na verdade, criaram as grandes dissidências do caminho de Cristo que Cristo ensinou. Hoje nós temos dissidência para tudo quanto é lado e cada um dizendo uma coisa. E você fica perdido no meio de tanto caminho.
Então nós vamos direto na fonte, a fonte que é as Escrituras Sagradas na parte do Novo Testamento. Então, irmãos, o primeiro homem que escreveu alguma coisa tentando registrar o que é ser um cristão, como ser um cristão, foi Paulo, conhecido como Paulo de Tarso, né? Foi quem escreveu as primeiras páginas de teologia, tentando definir o que é e como deve agir um cristão. Muitos estudiosos afirmam que Paulo é o verdadeiro fundador da religião cristã, ou seja, do cristianismo. Paulo pregava uma religião para todos, e não somente para os judeus. Paulo, ele era inclusivo. Ele pregava uma religião assim para todos os seres humanos, né? Paulo pregava que o homem deveria morrer simbolicamente ou matar todos os seus conceitos e valores anteriores e renascer tendo o amor, a caridade como principal e mais importante critério de valor. Deveria nascer uma nova criatura, transformada, convertida através dos ensinos de Jesus Cristo. Paulo ensinava, ele ensinava uma religião de inclusão, que não fazia distinção entre raça ou status social. Ou seja, rico, pobre, doutor, servo, mas uma religião que acolhia a todos, dando a mesma oportunidade a todos os filhos de Deus de serem acolhidos por intermédio da sua fé em Jesus Cristo. Tão inclusiva, né, que transforma cada novo convertido em um novo missionário. Não trancava, não encapsulava, apenas ele ensinava a não retroceder aos costumes antigos, mas você seria uma nova criatura, uma luz divina, pronto para militar no Evangelho, pronto para ajudar no resgate de almas aprisionadas no pecado e na ignorância da verdade. E essa verdade é Cristo. Essa verdade é a vontade de Deus. Para os irmãos e irmãs terem uma ideia, Paulo, ele começou a escrever as cartas dele antes do ano 60, após o nascimento de Jesus Cristo, né? Cristo nasceu, existe aí alguém que afirma que foi 3 anos diferente do que dizem, mas vamos colocar assim, Cristo nasceu e aí passou-se a contar os anos. Cristo veio a morrer aos 33 anos, né? E por volta assim dos anos 40, parece que Paulo se converteu ao cristianismo. Ele se converteu a Cristo, aos ensinos de Cristo. Ele conheceu a verdade de Deus, né? Naquela experiência que ele teve lá, né? Em caminho, quando ele ia caminhando pela estrada, né? E ele,
lá por volta dos anos 60, começou a escrever as primeiras cartas, que são as cartas de Paulo, né? E nessas cartas, ele já descrevia e ensinava, né, qual era o entendimento, né, de como ser um cristão praticante, como praticar a verdadeira vontade de Deus. Isso foi lá nos anos 60 e foi por aí Paulo foi escrevendo, né? Os irmãos têm uma ideia, meus irmãos e irmãs, o primeiro evangelho que foi escrito foi o livro de Marcos. E Marcos foi escrito no ano 60, né? Mas ele foi escrito depois das cartas de Paulo. Ou seja, na verdade, meus irmãos, a religião que foi praticamente formada, assim, as igrejas foram formadas e organizadas por Paulo, né? E ele foi escrevendo e definindo o que é ser um cristão. Embora depois veio os evangelhos, né? Veio o livro de Mateus, que foi, ele definiu assim com muita propriedade também como ser um cristão. E é isso que nós vamos estar falando aqui. Mas existe um ponto importante que a gente tem que salientar aqui. A religião, desde o início, quando ela foi, a religião cristã, né? Quando ela foi iniciada, ela vem sofrendo um número expressivo de adequações. Adequações são entendimentos que alguns indivíduos vêm tendo e vai divergindo do entendimento inicial. E aí vai criando, né, divisões. E cada adequação, ela reclama para si uma maior proximidade com a verdade original da vontade de Deus. Ela reclama. Ela diz: eu estou mais próximo da verdade de Deus, da vontade de Deus. Eu tive um melhor entendimento, e aí vai criando as divisões. Sabemos que cada mente, a nossa mente, né, cada mente, pensa de uma forma diferente, uma forma distinta, mas que tem muito em comum devido à crença em Cristo, né? Ou seja, todos fecham no consenso na crença em Cristo, na crença em Deus, na crença na ressurreição de Cristo e na crença também de que Ele voltará para recolher sua igreja. Mas só fica nisso. E aí começa a haver um monte de divisões por interpretações e visões diferentes. Na verdade, muitos homens querem criar um grupo em que todos pensem totalmente iguais. Ou seja, quem pensa como eu penso, vem para o meu grupo. E aí é que criam-se as seitas, as verdadeiras heresias. Né? São homens hereges. O que é ser um herege? Ele cria uma nova ideia, né? Ele vai divergir daquela ideia anterior e vai criar uma nova ideia. E aí vai se dividir, então ele vai partir para uma divisão, uma heresia. Mas todas essas divisões, elas são criadas com uma roupagem, né, do caminho verdadeiro para o céu. Toda nova religião, ela tem esse discurso. Nós praticamos a verdadeira vontade de Deus. Nós estamos mais próximos do caminho de Deus. Será isso verdade, irmão? Toda vez que há uma divisão,
uma nova religião, uma nova seita se cria, e eles reclamam para si que estão mais próximos da verdade de Deus. E aí começa a haver aquela divisão, e um defendendo, e um recriminando o outro. Já teve tempos antigos que algumas dessas igrejas tinham também o poder das armas. E aí eles praticavam a perseguição, né, em relação às outras, eles perseguiam, prendiam, matavam. Mas, irmãos, vamos prosseguir aqui nessa explanação, sabendo que o verdadeiro motivo dessa mensagem é definir o que é ser um cristão. Independente de todas as igrejas aí que reclamam para si o verdadeiro caminho. Nós vamos falar baseado no Novo Testamento, no Evangelho que nos foi deixado. Então, vamos ver assim, segundo os 4 livros do Evangelho, Marcos, Mateus, Lucas e João, mas mais especificamente no livro de Mateus. Se você for ler o livro de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, ele define o que é ser cristão da seguinte forma: aquele que perdoa, aquele que exerce a misericórdia, aquele que preserva a paz a todo custo, ou seja, uma pessoa pacífica. Aquele que está sempre pronto a gastar o seu tempo e sua energia em favor de cuidar do seu próximo. E quem é o seu próximo? Aquele que está perto e que sofrem mais, que foram esquecidos, excluídos, os necessitados. O cristão é aquele que perdoa independentemente de qual foi a afronta, que tipo de afronta ele sofreu. Aquele que conheceu, entendeu e que pratica a caridade. Meus irmãos, por aí já dá para a gente tentar vestir essa roupa do cristão e ver se ela nos cabe. Nós somos realmente um cristão? Né? Nós estamos agindo dessa forma? Nós somos aquele que perdoa, aquele que exerce misericórdia, aquele que preserva a paz a todo custo, aquele que está disposto a gastar todo o seu tempo colocando a necessidade do seu próximo acima das suas, colocando a necessidade do seu próximo como a tarefa mais importante do seu dia, aquela que está no topo das suas prioridades. Irmãos, e quando a gente fala o próximo, muita gente tem dificuldade. As igrejas, de maneira geral, elas definem o próximo como um membro da sua igreja. Isso é o próximo das igrejas. As igrejas se desvirtuaram do caminho e da vontade genuína, verdadeira de Deus. As igrejas te ensinam a ser um religioso e não um cristão. E Jesus ensinou, através da parábola do bom samaritano, que a caridade legítima não prende a bondade e o amor a nenhum determinado grupo ou raça. Ele não prende a sua bondade, ele não restringe a tua bondade a um grupo formado por uma denominação de uma igreja. Mas olha para todos os que estão à sua volta necessitados, onde, sabendo que onde estiver um necessitado, lá está Jesus. Aí a gente lembra daquela parte que Jesus fala: tive fome
tive sede, tive frio. Isso, amado e amada irmã, independe de um grupo, de uma religião. Então, quando a sua igreja só atende o necessitado daquele grupo, ela mente perante Deus. Ela recusa a vontade de Deus. Ela cria a sua própria vontade. Ela foge do Evangelho de Cristo. Ela cria o seu próprio Evangelho. Porque Jesus foi muito preciso, muito claro, e ele nos ensinou, na parábola do bom samaritano, como deve ser feito as coisas. Os evangelhos ensinam de forma clara que o cristão aguarda e anseia pela volta de Cristo. E neste dia, o que será cobrado de cada cristão não será se ele pertenceu a uma determinada igreja, como muitas ensinam. Não será cobrado ou verificado se ele frequentava muito a igreja, se ele cantava hinos lá na igreja, se ele orava, se ele até curava ou falava em línguas. Meus irmãos, minhas irmãs, em Mateus, no capítulo 25, ensina que a pergunta que será feita é: você praticou a caridade? Só essa pergunta. Se a resposta for afirmativa, então você é um cristão e estará entre os bons, portanto, estará entre os salvos, os que serão recolhidos por Cristo para ser salvo. Mas se você praticou todo tipo de liturgia religiosa, participou de todos os cultos, mas não praticou a caridade, então estará do lado dos condenados e, portanto, condenado ao castigo eterno. Meus irmãos, é bem assim. Ser cristão não é o que te ensinaram, não. Ser cristão está na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, no Evangelho. Lembramos que Jesus Cristo, quando esteve aqui, para ensinar a cada um a como ser um cristão e ser um verdadeiro representante de Deus aqui na Terra, praticando a vontade de Deus aqui na Terra, deveria seguir seus passos. Que Cristo procurou aqui na Terra os mais necessitados. Ele não andava com os sacerdotes do templo, com os fariseus, que se diziam os santos, cumpridores das leis, e, portanto, se achavam os melhores. Mas ele foi atrás do cobrador de imposto, das prostitutas, dos doentes, dos deficientes, dos pobres e insignificantes perante a sociedade. Assim ele fez, para nos ensinar como que nós deveríamos fazer. Será que você está fazendo isso? Ou você é um adepto dessas igrejas que te ensinam um outro evangelho, uma outra forma de caminhar? Quanto aqueles que batiam no peito, se achavam verdadeiros religiosos, mas nunca praticavam a caridade, Jesus os classificou como raça de víboras, sepulcro caiado, hipócritas, aqueles que buscavam defeito nos demais, mas não reconheciam a sua miséria espiritual. Lembra que o Senhor falou sobre o arqueiro no olho do teu irmão
e não vi a trava no teu olho? A trava no teu olho é isso. É porque você é um religioso, se acha o melhor, se acha que está no caminho certo, quando este caminho não é o caminho de Deus. E eu estou te provando hoje que você não está no caminho de Deus. Porque o caminho de Deus, ele deixou a conhecer. Está registrado para ninguém negar no Evangelho, nas cartas de Paulo. Jesus ensinou a perdoar, a perdoar, a perdoar. Ele não colocou limite, não. Ele falou 70 vezes 7, que é o número do infinito para os judeus. Ensinou a jamais julgar. Será que você está julgando alguém? Será que você julga os que estão fora da tua denominação? Você julga o irmão Daniel que está fazendo um canal tentando levar a verdade do verdadeiro evangelho? Que despertou e está tentando despertar os seus irmãos? Jesus ensinou a não ser violento. Será que você é assim? Ele ensinou a ser apaziguador o tempo todo, a levar a paz, a lutar pela paz. Ele ensinou a suportar a tudo e a todos com mansidão. E também ele ensinou, preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, ele ensinou a não folgar com a injustiça. Não se esqueça desse detalhe. A não folgar com a injustiça. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus escolheu o pobre e ensinou que ao rico é praticamente impossível entrar no reino dos céus. É isso que a tua igreja está ensinando? É isso que os líderes da tua igreja estão demonstrando? Eles são adeptos da pobreza? Ou eles são homens cercados de riqueza e que acumulam tesouros nesta terra? É a estes que você está dando ouvido? Jesus escolheu aos pobres e ensinou que ao rico é praticamente impossível entrar no reino dos céus. Desta forma, ensinou também que para ser cristão devemos nos despojar das riquezas. Tirar isso do nosso coração. Mas também ensinou que nós devemos granjear os tesouros celestiais, que só se adquire por intermédio da caridade. Aquele que pratica a caridade, ele está acumulando muitos tesouros no céu. Ele está granjeando. Granjear talento, irmãos, não é tocar na igreja, gritar na igreja, cantar na igreja, ir muito na igreja, correr atrás de outras pessoas para levar para a igreja. Jesus não ensinou ninguém a ficar convencendo outras pessoas a ir para a tua igreja. Jesus ensinou você a seguir a Ele na prática da caridade. Ensinar aos demais que o caminho para o céu é a prática da caridade. Glória a Deus por isso, né? Ser cristão, meu irmão e minha irmã, é muito mais que aderir a uma instituição religiosa e lá praticar as liturgias impostas. Ser cristão é estar disposto a dar a própria vida em favor do Evangelho. Ser cristão é ser Cristo. Como assim ser Cristo? É ser parte do próprio Cristo, ser parte do corpo de Cristo. É um caso a pensar.
Ser cristão é sofrer como ele sofreu, se entregar como ele se entregou, é confiar em Deus como ele confiou, aceitar a vontade de Deus como ele aceitou, e sem nunca cobrar, sem nunca acusar ninguém, sem nunca julgar, sem nunca escolher entre esse e aquele, sem nunca fazer distinção. Amado e amada irmão e irmã, Cristo não criou a igreja. Ele criou o templo em cada um que verdadeiramente se converte ao Evangelho. Cristão verdadeiro não se reúne em templos. Ele é o templo. Ele não espera que venham a ele. Ele vai em busca dos seus irmãos. E esses são os que têm necessidade, como Cristo ensinou na parábola do verdadeiro samaritano. Ser cristão é dar e não receber. Você já reparou que você aprendeu a ser um membro de uma igreja e a sempre ir lá, buscando, 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 buscando? Ser cristão é dar e não receber. E ser cristão não é ir dar dinheiro aos templos para construir mais templos. Não, isso daí você é um apoiador da heresia, um apoiador daqueles que desviaram-se do verdadeiro evangelho. Ser cristão é dar o teu tempo, é dar a tua vida, é dar o teu amor, a sua dedicação para aqueles que estão necessitados. E agora a grande pergunta, meu irmão, minha irmã, é: você está preparado para se tornar um verdadeiro cristão? Pensa em tudo que foi falado nesta mensagem. Primeiro, procura ver se você realmente conheceu o verdadeiro caminho, está andando nele, se você sabe o que é ser um cristão. E uma vez que você sabe o que é ser um cristão, se você está preparado para verdadeiramente se tornar um cristão. Porque o Senhor está vindo aí. E Ele vai separar os bons dos maus. Ainda é tempo. Entenda o que é verdadeiramente a vontade de Deus. O que é ser um cristão. O que é a caridade e a praticar ela. Meu irmão, minha irmã, espero que você tenha chegado até aqui neste vídeo. E se chegou, espero que esteja meditando com toda a importância que tem essa mensagem. E também, meu irmão, minha irmã, você levar a verdadeira mensagem ao teu próximo é ser um cristão. Então, se puder, se você entendeu o teor dessa mensagem, e se você recebeu esta mensagem, tente propagar ela, tente indicar para que outros possam conhecer também essa verdade. Eu conheci e estou propagando, porque aquele que conhece se torna um missionário da vontade de Deus, um propagador da vontade de Deus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus.